Meu amigo, eu fiz um post que deixou algumas mulheres revoltadas. Eu falei sobre as mulheres que negam fogo, que nunca estão dispostas e que quando fazem, que quando namoram sem vontade, elas se consideram que estão sendo violentadas. Eu falei sobre isso e aí, meu amigo, despertei a fúria de algumas. Óbvio, eu sabia que isso ia acontecer. E fiz mesmo assim, achei que era necessário, continuo achando que é. É um assunto muito importante. Sabia que a ira de... também sabia que a ira de algumas mulheres só revelaria o quanto que o meu post tá certo. Por quê? Porque esse meu post é baseado na minha experiência ao longo dos meus 20 anos como pastor, aconselhando casais. Inclusive, a palavra forte que eu usei ali é exatamente a palavra que eu já ouvi e ouço muitas vezes de mulheres quando falam desse tema. Então, curta, comente, se inscreva, que a gente vai falar sobre isso. O problema das mulheres que muitas vezes não estão dispostas para namorar com seus maridos. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, vou colocar para vocês aí na tela aí o post da discórdia. Então vamos lá, esse aí é o post. Algumas mulheres passam o dia no trabalho sendo cordiais, sem querer, em troca de dinheiro. Mas não aceitam namorar sem... Namorar, vocês entendem o que eu estou falando. Não aceitam namorar sem vontade com o marido, porque aí se sentem como prostitutas. Ah, estou sendo usada. Alguns comentários, vou colocar um aqui. Aqui, ó, um comentário da Suzana, que sempre tem... Sigam a Suzana, tem sempre bons comentários aí na internet. Escovam os dentes sem vontade, vão trabalhar em uma manhã fria sem vontade, fazem academia sem vontade e tantas outras coisas que as mulheres fazem sem vontade, mas na hora de abdicarem de suas vontades para servirem ao homem que escolheram viver até que a morte separe, se sentem usadas. Bom comentário. Mas vou citar o comentário que é contrário a mim aqui também, né? O desesquerdizador disse que tem gente que se doendo falando que não é tratada bem e por isso se vinga recusando sexo. É verdade. Quer dizer, mas ele não está me tratando bem, então eu estou me vingando, não estou recusando sexo. Isso é certo? Vamos falar sobre isso já. Comentário aqui muito bom da Mariana. Sigam a Mariana também, muito bom. Os comentários confirmam as tolas destruindo os casamentos com as próprias mãos. Audrey, treta iniciado com sucesso. Muito bom. Mas ok, vamos lá. Esse comentário aqui, deixa eu colocar um comentário aqui, que discordou de mim aqui. Deixa eu ver aqui, aqui ó. Um comentário contrário. Uma mulher bem tratada pelo marido não o rejeita na intimidade. E aí eu respondi, no serviço o patrão é carinhoso? Os clientes são? Muitas vezes não. Mesmo assim, ela responde de maneira positiva lá no trabalho. Mas aí, com o marido não pode. Aí não pode. Então veja bem, eu já vou falar do homem aqui, tá? Não vou falar do homem, do dever do homem. Mas aqui eu quero falar sobre a mulher. Esse post é sobre isso. E o argumento é justamente esse. Lá, muitas vezes é tratada como um animal e mesmo assim se mostra cordial para estranhos. Mas com o marido não pode. Não pode servir o marido. É óbvio que isso tem a ver com o feminismo. É óbvio, é óbvio, é óbvio. Enfim, aqui são alguns comentários, né? Mas vamos lá. Pastor, o seu comentário é ridículo. Essa foi uma crítica. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Claro que não, claro que é a mesma coisa. Para um estranho, fazem mesmo sem querer as coisas, várias coisas. Por que não fazer para o marido, que é sua carne, sem querer? Quem é mais importante, o estranho ou o marido? Se faz uma coisa sem querer para o estranho, por que não fazer algo sem querer para o marido? Por que não pode? Por que lá não é usada? Não, porque lá é questão de educação. Tá, aqui é questão de amor, marido. Se o marido se fosse carinhoso, ele seria. Como eu acabei de falar aqui, o patrão é sempre carinhoso, os clientes são? Não são, e mesmo assim as pessoas fazem, as mulheres fazem as coisas mesmo sem querer. Então, irmã, isso não é de nenhuma maneira uma defesa aos maus maridos. O Douglas Wilson tem uma frase em que ele fala o seguinte, mais ou menos assim, ele parte, quando há problemas no casamento, ele parte do seguinte pressuposto, de que o problema está sempre com o homem. Olha, é uma afirmação ousada, hein? Nem sei se eu concordo completamente, mas tem um ar de verdade nisso aqui. Afinal de contas, o marido não é o líder? A mulher que pecou, mas Deus foi lá e falou com quem? Com Adão. Então, eu já falei sobre isso aqui. Na minha série sobre casamento, eu ainda chego a dizer que, muitas vezes, a indisposição da esposa na questão sexual surge do fato de que o marido a envia para trabalhar fora, por isso ela muitas vezes está sempre cansada, angustiada por ter que levantar às 5 horas da manhã, chegar às 7 horas da noite, ainda ter mais uma dupla jornada em casa, fazer mais um monte de coisa, é óbvio que ela está arrebentada. Eu falo isso na minha série, falo isso na minha série sobre casamento, lá no meu curso
sexualidade cristã, assim responsabilizando então, colocando ali uma grande parcela de responsabilidade para o homem quando a sua mulher está indisposta. Então, já falei isso aqui várias e várias vezes. Então, irmãs, não sejam injustas. Quem me acompanha aqui já me viu falar várias vezes sobre a questão do marido. Mas hoje eu quero falar sobre a parte da mulher também. Não pode? Não, as mulheres são deusas, não podem questioná-las. Você não tem lugar de fala. Não tenho? Virou feminista mesmo, né, irmã? Porque eu tô falando aqui pra crente, né? Obviamente. Que é feminista que vem com esse papinho. Você não tem lugar de fala. Claro que tenho. Paulo diz, inclusive, que na igreja quem tem que falar é o homem. Tenho muito lugar de fala. Quem não tem lugar de fala, diz Paulo, lá no culto, para pregar, para ensinar, para ser pastor, é a mulher. Eu tenho lugar de fala sim. Claro que tenho. Então eu tô aqui para falar sobre isso. Então, é isso que eu tenho falado. Mas ok, vamos lá. Ao longo do meu ministério, eu já vi várias vezes cenas assim. A esposa não tem, muitas vezes, o que reclamar do marido, ou às vezes algumas questões mais pequenas, assim como ela também tem defeitos ainda, mas mesmo assim, a própria mulher muitas vezes confessa, sempre indisposta. Sempre indisposta. Eu vi um dia, que eu não consegui achar aqui, eu não consegui achar porque eu não sei o nome do comediante, então não consegui achar. Mas o cara faz um meme em que ele fala assim, amor, eu tentei aqui, tô com uma lista aqui, 300 vezes que eu tentei namorar com você esse ano. E aí consegui apenas 9. Aí ele foi dando os motivos, que a mulher alegava para não namorar. 10 vezes dor de cabeça, 11 não sei o que lá, enfim, uma estava gripada, outra estava chateada com você, e é uma lista, né? E aí no final a mulher fala, mentira isso aí, não foi 9 vezes que a gente conseguiu, foram 8. Lembra? Teve um outro problema, enfim, mas alguma coisa assim, para retratar, isso é um problema real. Um problema real de muitas vezes a mulher está sempre dando desculpa. Muitas vezes, muitas e muitas vezes. Problema real. Vamos lá então. A cura para isso. 1 Coríntios 7, sempre a palavra de Deus. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e o contexto aqui é sexual. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Inúmeras vezes, lá na minha igreja, na minha sala, aconselhando casais, sobre esse problema da falta de disposição para namorar, e na maioria esmagadora das vezes o problema era a mulher com falta de disposição, raríssimas vezes eu aconselhei, para falar a verdade eu nem lembro, viu? Em que o homem que não queria. Já vi aqui na internet pessoas reclamando aqui. Às vezes aqui comigo o marido não quer, mas na maioria das vezes, quer dizer, lá na minha igreja nunca nem aconselhei isso, só o problema das mulheres relatando falta de disposição. E aí, lá na minha sala, conversando sobre isso, quando eu citava esse versículo, os problemas se resolviam imediatamente. Porque para o cristão genuíno, a única coisa que importa é o que a palavra do Senhor diz. Paulo está dizendo, mulher, marido, mulher, homem, você não pode negar fogo ao seu cônjuge, porque o seu corpo não é seu. Conceda o que é devido. O que é devido é o sexo. Ao ouvirem isso, imediatamente, puxa, estou errando. E muitas vezes, mulheres que amam o marido é uma bênção, mas muitas vezes sem disposição. E um dos motivos tem a ver, às vezes, com preguiça pura, tá? Não vou dar todas as causas aqui, lá no meu curso eu falo mais sobre isso, mas às vezes preguiça, tá lá em casa, não tem aquele... acabou de pôr o menino para descansar, trabalhou o dia inteiro, tá um pouco cansado e tal, e não quer fazer aquela forcinha. Porque às vezes faz a forcinha de início, tá meio cansado, não tá muito com vontade, depois o negócio anda. Mas a preguiça inicial ali. A Escritura declara, o amor não procura o próprio interesse. O feminismo levou as mulheres a acharem que servirem aos seus maridos é opressão, mas fazerem o mesmo, servirem aos patrões, aos clientes, aí é liberdade. Como é que pode isso? Servir o seu marido é opressão. Agora, servir lá fora, aí tá legal. É um negócio doido. O feminismo nos levou a uma disputa pelos mesmos espaços, a uma competição para saber quem é melhor ou pior. Sendo que na fé cristã não é assim. O amor não busca o seu próprio interesse. Inclusive, isso talvez seja um dos pontos mais importantes para que exista o prazer conjugal, não buscar o próprio interesse. Talvez esse seja o grande versículo para a cama dos cristãos. Eu já vi muitos casais lindos se separando. Você já viu também aí, esses atores famosos. Isso mostra que a beleza tem o seu lugar, mas realmente não é ela que sustenta um casamento. E aí você vê um casal
Não bonitinho, não muito bonitinho não, mas unido e feliz. E aí você investiga um pouquinho e você vê lá um homem sempre disposto a agradar a esposa, inclusive na hora H. Uma preocupação sempre assim com o prazer da esposa. E o inverso também, a mulher sempre preocupada em fazer aquilo que agrada o marido. Esse é o segredo. Esse é o segredo para que a gente viva bem na sala, na cozinha e na cama. E na cama. Quantas vezes a gente ouve história do cara lá que é lindo, a mulher é linda, mas o sexo deles é ruim. Um dos motivos é porque eles são tão lindos que eles não precisam se esforçar para servir o outro. São amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Então é isso, essa busca incessante de agradar o outro que acaba por fazer um bem danado ao próximo e a si mesmo. Pois aquele que perder a vida, achá-la-á, diz a Escritura. Essa questão sexual é tão importante que Paulo ordenou: não fiquem sem sexo, casais. 1 Coríntios 7,5. Não vos priveis um ao outro. Privado do quê? O contexto ali é sexual. Não deixem de praticar relações sexuais, casais. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, não por mandamento. Como é que é? Paulo está dizendo que não se privem, para que Satanás não alcance vocês. Vocês podem fazer isso talvez por um período de oração, diz Paulo. Provavelmente aqui, oração associada com jejum. Por quê? Porque jejuando, meu amigo, você não dá conta de fazer. Então seria, provavelmente esse é o sentido ali. Porque algumas pessoas pensam, tá vendo? Tá vendo como que o sexo é ruim? Porque aí quando a gente for orar não pode fazer sexo. Não, provavelmente tem a ver com a questão de um jejum, um período de oração intensa associado a jejum, provavelmente. Mas de qualquer maneira ele diz, e eu digo isso como concessão. Vocês se privarem por um tempo para se dedicar à oração, e ainda tem que ser por mútuo consentimento. Se a mulher falar, não vai não, meu filho, você vai ficar ajoelhado do lado da cama aqui, não. É aqui na cama que eu quero você. É assim. Então vai ficar na cama. Porque olha o que Paulo fala. E isto eu digo de vocês, por um breve período de tempo, não terem relações para orar, esse é o único motivo, tá, gente? Esse é o único motivo para não ter relação, por conta de oração. Não tem outro motivo para vocês não manterem relação. E ainda assim, Paulo diz, o único motivo legítimo é oração. Mesmo assim, tem que ter mútuo consentimento. E mesmo assim, digo isso por concessão. É concessão, não é mandamento, porque o mandamento é façam. Mantenham uma vida sexual ativa. A incontinência é tentação. Irmã que não serve ao seu marido através do sexo. Você está pecando e expondo seu marido à tentação. Irmão que não serve a sua esposa através do sexo. Você está pecando e expondo sua esposa à tentação. É óbvio que eu sei que isso aqui é um post, a gente sabe disso, isso aqui a gente não visa por meio de um post desse, pelo amor de Deus, abordar 300 assuntos, é para instigar mesmo o debate, isso aqui, um post desse. Uma das coisas que muitas vezes causa a falta de desejo é o anticoncepcional. Eu falo sobre isso, explico como isso acontece, falo sobre isso lá no meu curso Sexualidade Cristã. O curso eu fiz justamente porque era uma série que eu iria fazer no YouTube. Aí logo de cara eu lancei um vídeo sobre isso e o YouTube... Então não dá para falar aqui, infelizmente, os assuntos que eu falo lá. Então são assuntos que nem na minha igreja eu falo, porque são assuntos bem íntimos, que eu ainda nem consegui fazer. Eu gostaria de fazer um retiro para falar sobre isso. E vou fazer lá. Mas nem falei na minha igreja até de muitos assuntos que eu falo nesse curso. Então eu falo sobre casamento, namoro, filhos, sobre como lidar com... falar sobre sexo com os filhos, enfim, eu tentei abordar todas as questões que envolvem a sexualidade. E um dos temas principais do meu curso é justamente a questão do desejo, porque muitos casais perdem o desejo. E aí tem um irmão da minha igreja que fez o curso, o Diego, um irmão querido que veio lá do Paraná para estar aqui conosco, e ele disse assim, puxa pastor, todo mundo tinha que fazer esse curso, como que é importante na vida da gente, na vida dos cristãos. Então, tá aqui, o curso, o link do curso está aqui, é uma berreca o curso. Você pode ainda parcelar até em 18 vezes, R$ 150 o curso é nada, gente. Eu sempre tentei fazer isso nos cursos, deixar o mais barato possível mesmo. Então tá aqui o link, adquira o curso, você vai ver, é uma bênção mesmo. Qual a opinião de vocês nessa polêmica? Deixe seu comentário aqui. Fique à vontade, pode comentar o que vocês quiserem, me xingar, fique à vontade, pode comentar aqui. Deus abençoe, até o próximo vídeo.